Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Douglas Tonelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer verniz vitral fake. E galera, eu tô chamando esse verniz vitral de verniz vitral fake porque ele não tem a propriedade impermeabilizante, que é a característica do verniz. O verniz vitral ele tem basicamente duas funções, uma é impermeabilizar e a segunda é criar uma pintura translúcida. E é para essa segunda função que serve esse verniz que eu vou ensinar aqui para vocês. E eu também tenho aqui verniz vitral da Acrylex, então no final desse vídeo a gente vai comparar o resultado da aplicação do verniz vitral original e a aplicação do verniz fake, beleza? E pessoal, os materiais são bem simples, são basicamente dois. Você vai precisar de cola transparente, pode ser qualquer tipo de cola transparente, cola de isopor, cola de EVA e canetinhas velhas. Eu vou começar derramando a cola transparente aqui dentro de um potinho. E agora que chegou a hora da gente usar as canetinhas, eu vou fazer aqui primeiro no amarelo. É só tirar a carga da caneta. E é só espremer uma gotinha da tinta de canetinha em cima da cola. E agora é só misturar. Pronto, galera, é isso. E por que tem que ser a tinta de canetinha e não pode ser a tinta PVA, a tinta acrílica ou tinta de tecido, por exemplo? A tinta da canetinha tem o pigmento transparente, então a gente precisa que o pigmento seja transparente para a gente continuar mantendo a cola transparente. Então agora ele está amarelo, transparente. Se eu jogo aqui dentro um pouquinho de tinta PVA, por exemplo, essa cor aqui está totalmente translúcida e essa aqui opaca. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Consegue ver o pontinho preto? E agora? Entenderam, né? Então a gente não pode usar tinta PVA, tinta acrílica, nem tinta de tecido. A gente precisa usar uma tinta translúcida. Não precisa ser necessariamente tinta de canetinha. Qualquer pigmento translúcido a gente consegue fazer, beleza? Tinta de impressora é um exemplo do que eu tô falando. Ah, pessoal, também dá pra fazer com cola branca. Acontece que a cola branca ela vai deixar essa aparência leitosa, mas depois que secar vai ficar transparente. Afinal, a cola branca quando seca, né, ela fica transparente. E eu tô usando aqui sempre a mesma cor para você conseguir identificar a diferença entre um tipo de material e outro, beleza? Esse é o certo. Esse é o certo não recomendado porque você não consegue ter a precisão da cor, né? A gente nunca sabe qual exatamente o tom vai ficar depois que secar. É claro que vai ficar um amarelo, mas você não consegue definir se vai ser muito claro ou muito escuro. E esse aqui eu nem preciso falar nada, né? E eu vou tingir aqui mais uma, dessa vez eu vou usar o azul. E mais um detalhe, galera, as cores elas são mixíveis entre si, então você pode misturar o azul com o amarelo para obter um verde, por exemplo. É claro que quanto mais amarelo você colocar, mais claro vai ficar esse verde. E quanto mais azul, mais escuro. E assim para todas as cores, mas as canetinhas elas têm uma gama de cor bem grande, então dá pra gente fazer uma infinidade de cores. Então agora, pessoal, a gente vai ver aqui o resultado da aplicação do verniz vitral original e do verniz vitral fake. Eu estou utilizando aqui o amarelo e vermelho e aqui eu estou utilizando o amarelo e o rosa porque eu não tinha canetinha vermelha para fazer o vermelho, beleza? E eu tenho aqui duas mandalas que eu desenhei no acetato utilizando caneta permanente, são iguais e eu pintei com as cores parecidas, ó. Essa aqui, obviamente, eu utilizei o verniz fake e essa aqui eu utilizei o verniz vitral. Ficaram algumas bolhas ali, pessoal, porque eu acelerei o processo de secagem usando um secador. Não se pode fazer isso com qualquer tipo de verniz, tá? Da bolha. Mas eu precisava que secasse para mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, é o verniz fake, tá? E esse aqui é o verniz vitral original. A diferença tá basicamente na tonalidade da cor, porque em um eu usei rosa e outro eu usei o vermelho. Vou botar aqui um fundo branco para facilitar a visualização. E agora aqui, galera, a gente vai fazer o teste mais importante, que é o teste da translucidez. A gente vai ver se a luz realmente está atravessando, se a gente consegue ver através dessa tinta aqui, desse verniz vitral. Então esse primeiro teste vai ser sem iluminação, eu vou escrever meu sobrenome aqui. E agora eu estou aqui usando a mandala do verniz vitral da Acrylex, ó. A gente consegue ver perfeitamente, ó, o que está escrito ali embaixo. Então a translucidez está muito boa. E agora aqui eu vou utilizar a mandala do verniz vitral que a gente fez. Ó, tá tão boa quanto. E agora a gente vai fazer aqui outro teste da projeção de luz. Eu tô aqui com flash de LED, né, pra gente poder iluminar. Primeiro eu vou usar o verniz vitral da Acrylex. Projeta a luz, ó, projeta a cor.
perfeitamente. E agora o verniz que a gente fez, mesma coisa, galera. Vamos fazer um teste aqui no escuro para ver qual é o resultado. Isso não é um projetor, né, galera? Não é o projetor do Batman. Eu só tô fazendo esse teste aqui pra mostrar pra vocês a transparência. Então tá aprovado, galera. Esse verniz fake, ele funciona. Ele não impermeabiliza, como eu disse pra vocês, né? Não é resistente à água. Mas pra questão da translucidez, funciona perfeitamente. Geralmente a gente usa só essa parte de translucidez no artesanato, né? Quando a gente quer envernizar alguma coisa, a gente geralmente usa o verniz convencional. E agora aqui pra finalizar o vídeo, eu fiz várias misturas de verniz e eu vou repaginar uma luminária antiga minha aqui. E aqui, galera, agora eu vou utilizar essa luminária de estrela como base para fazer uma luminária vitral para a gente testar aqui o resultado, beleza? Eu tô tirando aqui o plástico, né? Esse plástico cheio de estrela que faz a luminária refletir as estrelas na parede. Eu vou tirar o molde dessa mesma medida aqui no acetato e o molde também dessa mesma medida no acetato. Fiz um desenho com a caneta permanente para agilizar o processo e eu vou mostrar que é bem facinho fazer isso aqui, tá? Eu tenho aqui uma imagem de referência, uma mandala de uma flor de lótus. O molde da parte de cima da luminária no acetato é exatamente o mesmo tamanho. Eu vou posicionar com uma fita aqui só para facilitar, beleza? Com a caneta permanente eu vou fazer o desenho. E eu não vou fazer o desenho exatamente como o de baixo, eu vou usar ele como base e vou fazer algumas modificações. E aqui, galera, o desenho ficou bem parecido, eu só não fiz os detalhes que são muito pequenos, que isso aí vai dificultar na hora de pintar, beleza? Eu vou complementar essa parte aqui de fora fazendo uns desenhos aleatórios, porque eu vou pintar essa parte com outra cor. Galera, eu vou pintar as duas simultaneamente para facilitar o processo aqui. E eu fiz aqui 3 tons de azul, e para fazer várias tonalidades da mesma cor, é só você colocar mais ou menos do pigmento, da tinta no caso. Um verde claro, um amarelo, um magenta, um rosa escuro e um rosa um pouco mais claro. São essas cores que eu vou usar, beleza? É importante na hora de pintar usar o lado avesso. E aqui, pessoal, finalizado, ó, desculpa aí, a bateria da câmera acabou quando eu comecei a colocar os tons de azul, mas foram basicamente 3 tons de azul que eu comecei a colocar ali. No meio do processo eu misturei um azul com outro para criar variedade de tom de azul, para deixar bem rico aqui o nosso vitral. E agora aqui eu vou trocar as partes da luminária, e o legal é que, como não é colado, é só acoplado aqui dentro, qualquer coisa eu enjoar eu posso tirar e voltar à luminária antiga. Já ficou legal, ó, mesmo desligado já ficou legal. Eu acredito que ligado não vai dar um efeito tão legal, porque o LED dessa luminária aqui é bem fraquinho. E o problema dessa luminária aqui, galera, é que ela só tem um LED branco, olha, é bem fraquinho. Os outros LEDs, eles ficam piscando, então não dá pra gente ter o efeito, principalmente pelo vídeo. Eu vou tentar arrumar um jeito de mostrar pra vocês. Eu coloquei uma luz aqui mais forte do lado de fora, só pra vocês terem mais ou menos a noção de como ficaria com uma luz decente. Então dá pra usar essa técnica aqui utilizando uma garrafa PET ou um pedaço de acetato e colocar um pisca-pisca dentro, que o efeito vai ficar bem maneiro. E uma outra dica bem legal, galera, é usar um pedaço de papel sulfite, ó, pra colocar aqui em volta. Obviamente você vai colocar isso dentro da luminária, eu tô colocando aqui fora porque a cola ainda não tá seca, se eu colocar lá dentro vai cagar tudo. O papel ajuda a contornar melhor o desenho, ó. E deixando claro aqui, pessoal, que esse verniz fake ele não substitui totalmente o verniz vitral, tá? Eu só quis criar esse vídeo aqui para ajudar a galera que não tem a disponibilidade de conseguir comprar, porque não consegue encontrar ou porque acha muito caro, poder fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, a ideia desse vídeo aqui surgiu de uma necessidade, de quando eu precisei usar verniz vitral azul e eu não consegui encontrar. Eu fiz até uma enquete no vídeo do relógio de fogo do Cavaleiro do Zodíaco e a galera pediu para eu mostrar, e aqui está o vídeo. Então se você gostou, deixa o like aí, um beijo e até o próximo vídeo.